Vou tentar puxar então esse apanhado geral de calorimetria, certo? Calorimetria já tem metade do caminho andado ali de entendimento do que é calor, né? Calorimetria, calor, tá? Calor é o estudo, então, que a gente vai trabalhar com o estudo medido do calor, né? Calorimetria, metria é medir. Então, o estudo da medição do calor. Calor que transita de um corpo para o outro, coisa do tipo. E aí, a gente tem alguns conceitos importantes para consolidar aqui. A primeira ideia é que o calor ele tem uma capacidade de absorção, um corpo, né, tem a capacidade de absorção de calor. Essa capacidade a gente chama de capacidade térmica, tá legal? Então, capacidade térmica. Deixa eu escrever aqui o nome. O que seria então a capacidade térmica de um corpo? É a capacidade que ele tem de absorver uma quantidade de calor para aumentar a sua temperatura. Tá legal? A gente tem inclusive uma expressão, uma fórmula, que é Czão, C maiúsculo, igual a Qzão, quantidade de calor, tá? Sobre ΔT, que é a variação de temperatura. Beleza? De vez em quando pode dar um round aí, tá? Mas aí eu recomendo que espere um pouquinho, porque geralmente é a internet. Ou é a minha ou é de vocês, de qualquer forma volta ao normal. Tá? Não esqueçam também de anotar algum detalhezinho no caderno ou algum lembrete dentro do que eu estou falando aqui para poder facilitar vocês depois na lembrança aí, tá? Então beleza, capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, beleza? Capacidade térmica também pode ser dada por uma outra expressão, tá ok? Que é Czão igual a M vezes Czinho. Então a gente tem Czão é o mesmo que esse cara. Capacidade térmica. Aqui, capacidade térmica é massa, M de massa, e o C de calor específico. Esse aqui eu vou até acentuar o nome dele. Calor específico. Mandem áudio, eu coloco no chat. O que é calor específico? Ah, não sei. Mas o que é pelo menos a palavra específico? Diz aí pra mim o que vocês acham que é a palavra específico aí pra vocês no português. Vai lá, coloca aí. Seria que é no caso daquele corpo ou daquela substância? Específico significa de algo determinado. Então é meio que por aí. A gente começa pensando daí, tá? De uma origem determinada, isso aí. Então a gente está indo atrás desse termo específico. Quando ele fala calor, ele não está dizendo exatamente o calor no sentido mais amplo. Ele está querendo dizer que a substância tem um comportamento determinado em relação ao calor. Combinado? Entenderam todos isso? Então esse calor específico, ele é o comportamento da substância em relação ao calor, de maneira determinada pela substância. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, que cada substância terá um comportamento determinado. E não só ela vai ter um comportamento determinado em relação ao calor, como inclusive vai ser diferente para cada estado físico da matéria que ela tiver. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então calor específico para cada um, o que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. Imagina, vamos pegar uma substância que a gente conhece tão comumente, a água, por exemplo. A gente tem o H2O, certo? O H2O, a gente vai ter 3 estados conhecidos para o H2O. A gente tem mais, tá? Fica a dica. A gente vai estudar no médio esses estados, entendeu? Mas a gente tem mais estados da matéria, além de sólido, líquido e gasoso. Tá legal? Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem 3 estados, combinado? A gente tem estado sólido, líquido e gasoso. Tem outros, superfluido, que é... Enfim, não vai entrar nesse mérito não, tá? Que não entra no médio. Mas saibam que existem mais. Pronto. A gente vai estudar os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Vamos pensar na água. Na água, quando a água está no estado sólido, certo? Então, no estado sólido, ele tem um calor que é específico dele. Ele é 0,5 cal por grama vezes Celsius. Ok? O que eu sei aqui? 2 coisas. Eu sei a informação do calor específico para o estado sólido e sei também da substância, que é a água. Quer dizer que se eu pegar outra coisa que esteja em estado sólido, não vai ser esse valor? Exatamente. E se tiver em outro estado também não vai ser esse valor? Exatamente.
porque cada um tem seu específico, entendeu? Tanto para o estado quanto para a substância. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho estado sólido, mas vamos supor que seja no estado líquido, ok? No estado líquido, ele vale 1 cal por grama vezes Celsius. Repare que é o dobro do valor. É calor específico da água? É, mas não é só a substância que a gente olha, a gente tem que ter o estado que ele está, se é sólido ou líquido, ou então, no caso também, gasoso. No caso do gasoso, eu vou também citar aqui, é 0,48 cal por grama Celsius. Estado gasoso. Ok? E aí, olha só, se eu mudar a substância, os valores mudam, inclusive para cada estado que tiver. Tá legal? Então, se eu estiver falando, entendam bem, ó, se eu estiver falando de água, é esse. Se eu mudar para o do álcool, por exemplo, o álcool tem outros valores para cada estado. Então, eu mudei a substância e mudei os estados. Certo? Depois, se eu mudar para glicerina, mesma coisa. E assim sucessivamente. Todos entenderam? Até aí? Dá um ok aí no chat, alguma coisa do tipo. Sim, entendemos. Todo mundo Sim, junto? entendemos. Sim. Tá, alguma dúvida? Não. Então vamos seguir. Toca o barco. Então olha só, se a gente entendeu isso aqui, você entendeu o calor específico. O calor específico ele vai dizer pra gente, então, no estado sólido, líquido e gasoso, qual é o valor de absorção de calor para aumentar 1 grau na temperatura, 1 grama de matéria. 1 grama de algum material. 1 grama, você entendeu, né? Massa. Então, se eu tenho esse cara aqui, olha que interessante, a capacidade térmica vai me dizer o tanto que ele absorve de calor mantendo o mesmo estado. Por exemplo, eu vou injetando calor e eu tenho um cubo de gelo. Eu consigo injetar calor nele infinitamente e ele se manter como gelo? Não. Em algum momento ele se transforma em água, em um outro momento ele se transforma em vapor. Entenderam? Então, quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, esses processos de aumentar a quantidade de calor e aumentar então sua temperatura, ele está sofrendo o quê? Uma desagregação das suas moléculas. Suas moléculas estão começando a se separarem. Estão começando a agitar tanto que não consegue manter em estado coeso. Então, um sólido, por exemplo, ele tem um estado cristalino. Ele vai agitando, até atingir a capacidade térmica de um determinado estado. Aí vai para outro estado. Aí ele vai para o líquido. O líquido já é um negócio mais disforme, né? Já não é um negócio sólido e coeso. Aí agita, pum, vai para o estado gasoso. Então, ele vai ter uma capacidade térmica, inclusive, também para cada estado. Tá legal? Então, ele tem capacidade térmica para cada estado e de cada substância. Assim como tem calor específico de cada substância em cada estado. Entenderam até aí? Hello? Sim. Show! Sim. Alguém ficou com dúvida? Eu não. Legal. Então a gente fecha entendendo o seguinte: capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo absorve em um determinado estado físico para mudar a temperatura. Ok? Calor específico é a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius em 1 grama de uma substância qualquer. E aí, ela tem uma relação direta com quem? Com o estado da substância, se é sólido, líquido ou gasoso, e qual substância é essa. Tá legal? Fechando essa ideia aqui, a gente consegue então entender uma outra parte do conteúdo. Só vou dar uma fechada aqui no negócio. Eu não falei as unidades de medida, né? As unidades de medida, deixa eu só pegar. Ó, então, aqui, quantidade de calor, é muito comum, tá, a gente tratar no Brasil como calorias. Ok? Variação de temperatura, a gente já trabalhou isso na outra matéria. É muito comum, graus Celsius, que é do Brasil. E se a junção das duas unidades, então aqui a gente tem como sendo cal por Celsius, que é a junção das duas unidades de medida, a unidade de medida de capacidade térmica, tá? Mas eu quero deixar claro o seguinte: isso aqui não é Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, que eu vou escrever com a caneta preta, tá? A caloria tem que ser dada em joules, unidade de energia. Aqui não pode ser em Celsius, tem que ser em kelvins. E aqui vai ser então joules por Kelvin. Ok?
ok? A unidade de medida. E aí vai gerar uma mini confusão. Primeira confusão é, se é Celsius aqui é Kelvin, opa, isso aqui a gente já sabe converter. Se acontecer e for necessária a conversão, a gente já sabe converter, porque a gente já estudou em termometria, né, escalas térmicas lá, e conseguimos transformar as temperaturas. Aqui existe um fator de conversão, tá? A gente fala que para cada uma caloria, e caloria vocês conhecem, sabe quando vocês pegam aquele pacotinho de biscoito? Aí você vira assim, ó, vai ver as composições e tudo mais, e ele fala assim, tem tantas calorias, ou você pega um alimento e descobre tantas calorias que ele tem, é isso aqui, calorias. Ele está dizendo quanto de nutrientes vai se converter em calor para o seu corpo. Porque o seu corpo, ele tem que gastar energia para manter a temperatura, para manter o calor constante, mantendo a temperatura constante. Tá legal? Então, beleza. Ó, então, um cal, ele é aproximadamente o valor de 4,2 joules, que é esse cara que a gente estava falando. Tá? Então, para cada uma caloria, equivale a aproximadamente 4,2. Só que isso aqui é quando ele não te falar o valor. Tem exercício que ele traz falando o valor. Então, a gente tem que entender que quando ele falar, provavelmente ele vai dizer que é igual a 4,18 joules. Tá? Por quê? Porque é uma aproximação, né? 4,2 para 4,18. 4,2 é aquela aproximação do 4,18. Tá legal? E é isso. Tá? Posso apagar o quadro? Ou alguém tem alguma dúvida também? Professor, é comum aparecer em joule, em Kelvin? Sim. Quando você fala comum, você quer dizer se é muito frequente? É isso? Exatamente. Eu vou tentar colocar tipo um valor percentual, mas não quer dizer que é real, não, tá? É só um chute. Pela maioria das vezes que eu vejo essas questões, em média, cai tipo assim, em torno de 30% colocando Joule e Kelvin como relacionados. Os 30% das Então, questões. tipo, se eu for fazer um concurso, alguma coisa, se cair e eu não souber, então eu vou perder um pontinho bem bom, né? Então, você vai ter que ver se ele tá te cobrando ser no Sistema Internacional de Unidades. Se ele não estiver te cobrando, você pode jogar nas unidades que ele te deu, de calorias por Celsius, entendeu? Sim? Tá bom, entendi. O 4,2 é talvez o mais chatinho de você saber de cor, né? Talvez também, né? 2, 3 exercícios você acaba meio que decorando. Mas aqui a gente já trabalhou um certo tantinho, né? Por exemplo, se eu vou falar temperatura em Celsius, quanto que ele vale em Kelvin, é só você pegar a temperatura e somar 273. Em resumo é isso. Porque a de Kelvin e Celsius é muito simples. A de Kelvin e Fahrenheit e Celsius Fahrenheit é mais chatinha. Tá bom? Sim? Sim. Sim. Okay. Sim. Cara, é bom ouvir vocês, vai por mim. É horrível sozinho esse negócio. Enfim. Então, olha só. Até aqui a gente matou. Vocês já copiaram, pode apagar. Pode, professor, pode. Beleza. Eu não sei, mas por mim pode. Tá. Tem alguém? Eu também tô de boa, pode apagar. Por mim também. Vou. Pode ir. Vai que é tua, Tafarel. Vambora, então. Vou apagar esse trem aqui, então, porque a gente tem que seguir a ideia, tá bom? Então a gente falou de capacidade térmica. E agora a gente vai falar sobre aquela ideia dos estados da matéria e como a gente tem que enxergar fisicamente esse comportamento do estado da matéria. Quer dizer, como é que a gente explica esse fenômeno natural. Tá legal? A gente falou dos estados. A gente falou estado sólido, líquido e gasoso. Mas o estado sólido, líquido e gasoso são estados de agregação da matéria bem definida, né? Quer dizer, ele tem um estado homogêneo daquela matéria naquele momento. O que eu quero dizer? Por exemplo, no estado sólido, a matéria está sólida, está porradeira, né? No líquido, ele já é aquele negócio mais maleável, né? Que fica no formato do recipiente, tipo um copo, né? Uma garrafinha d'água, aí fica no formato da garrafinha. E quando está no estado gasoso, ele fica no formato de onde ele estiver. Se eu colocar um gás em determinado lugar, ele ocupa todo aquele local, se espalhando, ainda que tenham poucas moléculas, elas se afastam o suficiente, mas para ficar ocupando o máximo possível dentro daquele local, ok? E aí o que acontece? Entre esses estados, a gente tem um ponto que a gente chama de latência. É um ponto onde
coexistem ao mesmo tempo os dois estados que nós temos, tá legal? Então vamos lá, olha só, fechando aqui a nossa ideia. Nós temos o seguinte, imagina um gelo a menos 20 graus, vou colocar como se fosse um gráfico para a gente poder conversar. Então aqui a gente vai falar que é a temperatura em Celsius, lembrando que é muito comum ter em Kelvin também, mas que a gente vai falar em Celsius que é mais fácil de vocês se relacionarem. Vamos falar que aqui é a quantidade de calor em calorias, e eu não vou me ater a quantidade de calor em número não, mas aqui eu gostaria que a gente pensasse o início do gráfico eu tendo 20 graus Celsius de H2O. Ele está no estado sólido, líquido ou gasoso a menos 20 graus Celsius. E aí, povo? H2O a menos 20 graus Celsius. Ele está no sólido, líquido ou gasoso? Sólido, eu acho, né? Sólido, isso aí. Se ele está no estado sólido, eu consigo levar ele em estado sólido para, sei lá, 100 graus Celsius? Não. Não, exatamente. Isso aí. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Quero que vocês compreendam que a gente vai ter, no estado sólido, uma possibilidade de aumento dessa temperatura em estado sólido somente até um determinado valor de temperatura. E esse valor é 0 graus Celsius, em condições normais de pressão, obviamente. Mas a gente vai entrar. Ô, professor, por que tá no estado sólido? Como assim? Desculpa. É porque você falou que é 0,5, aí tá menos 20, eu não entendi essa parte. Aqui é temperatura, aqui é calor específico. Ah, tá, entendi. Show? Beleza. Entendi. Então, ó, menos 20 graus Celsius, beleza? Aí, olha, eu consigo colocar calor aqui e vai aumentando a temperatura até chegar a 0. Quando chega a 0, ele chegou num ponto que a gente chama de ponto de fusão, lembram disso? Quando é ponto de fusão, significa que o ponto de fusão, ele é o exato momento em que eu coexisto com dois tipos de situação, com o sólido mais o líquido. Quer dizer, naquele mesmo momento, a substância está, parte dela ainda em sólido, parte em líquido, mas se mantém em 0 graus Celsius. Então, quando isso acontece, a gente chama isso aqui de latência, tá? Então, esse momento aqui, ó, a gente chama de latência, que é quando coexiste o sólido e o líquido. Poderia ser também líquido e gasoso lá em cima nos 100 graus, tá? A gente está aqui no 0. Então, aqui, ó, quando isso acontece, a gente tem a latência, e quando isso acontece, a gente tem matéria sensível. Sensível ao quê? Sensível à mudança de temperatura, sensível, entendeu? E aí, olha só, aqui é sensível, então eu tenho que utilizar especificamente quando tem estado específico de sólido, ou líquido, ou gasoso, eu tenho que usar a quantidade de calor sensível. Qual é a principal característica? Sempre vai haver mudança de temperatura, certo? No caso, aqui está variando de menos 20 até 0, por exemplo. Ok? Ela é definida por Q igual a M C delta T. A gente tem um macetinho para decorar isso aí pro Enem. Que macete. Beleza? Enfim, é isso aí. E aí, no latência, repare que a latência tem um detalhe. Você viu que eu não continuo aumentando? Porque ainda tem sólido e líquido. A gente não tem líquido, possibilidade de líquido, não, de sólido, né? Possibilidade de sólido a mais do que 0 graus. Não tem essa possibilidade. Então ele fica parado ali, ainda ganhando calor, mas parado em uma mesma temperatura. Então, a gente tem uma quantidade de calor latente, certo? Que ele tem uma característica exclusiva dele. Ele não tem aumento de temperatura. Olha, o primeiro, ele sempre vai ter aumento de temperatura. O segundo, ele nunca vai ter aumento de temperatura. Ele ocorre exatamente na fusão, ou no caso, lá em cima, na ebulição, que é quando transforma líquido para gasoso. Tá legal? E aí, a gente tem uma específica para ela também. ml.
onde você tem massa, calor específico, variação de temperatura, massa e L é o quê? L é o calor latente ou da fusão ou da ebulição, porque também são valores diferentes um para o outro. Da fusão da água, que a gente estava citando, eu não lembro agora de cor, 80 cal por grama. E lá no vapor é 540 cal por grama, entendeu? Então são valores completamente diferentes. E aí, fechando então esse entendimento, quando que eu vou usar o de cima? Quando tiver em um estado específico, sólido ou líquido ou gasoso, aumentando ou diminuindo a temperatura. Quando eu vou usar o calor latente? Somente quando não houver quando não houver mudança de temperatura e houver transformação do estado físico, quer dizer, quando ele estiver fazendo a fusão ou a ebulição. Beleza? Então a gente tem essas duas fórmulas para esse tipo de processo. Tem um macete também. Aqui era aqui macete, aqui é que mole. Dá risada não, viu? Beleza? Show? Sobre calor, nessa parte de entender o conceito e de trabalhar com as fórmulas, entender as fórmulas, não trabalhar, mas entender as fórmulas e suas especificidades, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu entendi. Show? Mas fazendo um anexo com o que a gente conversou agora, mais com o que vocês viram naqueles vídeos da Sedu, deu uma melhorada? Deu bastante. Sim, professor, ajudou muito. Já fico feliz que melhorou. Deu para entender legal então? Ficou mais claro? Ficou sim. Sim, ficou. Tem uns exercícios que eu coloquei naquelas atividades lá da Sedu, que tem exatamente essa observação, que você deve observar quando ele está aumentando a temperatura ou quando ele só está transformando de estado, para poder ser resolvido. Você tem que fazer parte a parte mesmo. Ele não é um cálculo difícil, mas é um cálculo que você tem que ir passo a passo. Entendeu? Você não pode ir, com um cálculo só resolver tudo. Não é possível, porque aqui tem um tipo, aí aqui já tem outro, entendeu? Então você tem que ir associando os cálculos. Mas é coisa só de multiplicação, não tem nem divisão nesse negócio. Coisa bem, tipo 2, 5, vezes 10, né? Tá bom? Deu pra entender todos? Sim. Show! Massa, moçada. Por hora, eu agradeço. Aula Espero ter agora. ajudado. Tá? E precisando de mim pra qualquer coisa, vocês me falam. Tá bom? Tá bom, Não professor. sei se eu consigo ajudar em tudo que vocês precisam, mas na medida da necessidade eu puder, se for possível. Mas já ajudou muito, professor. Muito mesmo. Verdade. Na quarta-feira que vem tamo junto também aqui. Nesse bate-caral e bate-horário. Sim. Fechou. Então Sim, tá bom, sim. meu povo. Tudo de bom pra vocês, tá? Incentive os colegas a participarem, tá? Beijão pra vocês. E se Tchau. cuidem, tá? Não esqueçam, se cuidem. Máscara, Tchau. álcool, aquele kit de sobrevivência básico. Tá bom? Tá Tudo de bom. bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ah.